Olá, aqui é o professor Ricardo Alencar e vamos iniciar aqui o curso de matrizes em preparação ao curso um pouco mais avançado de álgebra linear. Só que assim, se você for do ensino médio, é tranquilo você acompanhar, sem problema nenhum, mas saiba que o meu foco durante o curso, neste caso aqui específico, é preparação para aprender sobre bases vetoriais, espaços, subespaços vetoriais, que é um assunto voltado para o ensino superior, né? Para quem vai fazer engenharias, quem vai fazer parte de exatas nas universidades. Então, matrizes em si não é um assunto do ensino superior, mas é uma preparação. Então, talvez aqui e acolá eu coloque algum exemplo um pouco mais abstrato, um pouco mais complexo, que não se cobra hoje em dia no Enem, tá? Então, tenha cuidado ao assistir às aulas, mas eu recomendo que você aprenda, mesmo que você vá fazer só o Enem, que você aprenda, uma vez que a matemática ela não se resume ao Enem, né? Então ela é muito mais bela do que simplesmente só fazer uma prova de Enem. Então vamos entender o que é uma matriz. Chamamos de matriz uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Então vamos entender assim, a gente já viu em vários lugares linhas e colunas sendo dispostas, né, em situações. Quem é estudante? A primeira linha e coluna que você encontra seria aquela das suas notas, né? Suas notas, dependendo a disciplina e o seu nome, ou então a média de turmas, né? Se eu tiver aqui nesse caso aqui assim, neste caso deixa eu colocar aqui, né? Você tem aqui, ó, esta aqui é a primeira coluna, esta aqui é a segunda coluna, esta aqui é a terceira coluna, esta aqui é a quarta coluna, separando disciplinas. E aqui turmas, né? Na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha e na quarta linha. Então já dá para perceber o seguinte, que linha fica na horizontal e coluna fica na vertical. Aí se eu quiser saber linha 3, turma C, coluna 3 de história. Então essa seria a média de história da turma C. Linha 1, coluna 4. O que significa? É a média de história de geografia da turma B. E vamos numerar, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Que são os times. Então, nessa coluna aqui, nós temos os times. E nesta linha para cá, nós temos a separação. Time, vitórias, empates e derrotas. Então, vitórias, empates e derrotas eu vou contar. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Já temos aqui as 5 linhas. Então, se eu quiser saber as derrotas do Fluminense, aí está onde? Está na quarta linha, terceira coluna. Se eu quiser saber as vitórias do Santos, segunda linha, primeira coluna. Certo? Também usamos isso em empresas. Custo de produção por item em dólares. Então aqui nas linhas eu tenho matéria-prima, pessoal e despesas gerais. Então são custos. E o produto A, B e C. Para que pode servir isso? Por exemplo, para você calcular quanto você vai vender cada produto, de acordo com a soma, né? Aí você vai ter que manipular as matrizes. Aqui nós temos, ó, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Nós temos aqui uma matriz de custo de produção por item de 3 linhas por 3 colunas. Tá? Então a gente chama isso de matriz 3x3. Aqui, olha só, quantidade produzida por estação. Linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então aqui estão as estações e aqui o produto. Repare que o produto aqui estava na coluna e aqui está na linha, já mudou, né? Aqui são valores em centavos de dólar e aqui são quantidades. Então você pode relacionar, por exemplo, né? Vamos encontrar aqui qual produto foi mais produzido, em que momento. Olha, então o produto mais produzido foi o produto C no outono. Então ele está na terceira linha, linha 3, coluna 2, tá? É uma matriz 3x4. Ah, Ricardo, mas está mostrando matriz
4x4, 5x3, 3x3, 3x4, e olha como é que eu estou lendo. Primeiro eu leio linha, depois eu leio coluna. Mas existem outros tipos de tabelas mais complicadas? Claro que sim, porque é importante a gente entender primeiro o caso simples, né? Que a gente arruma os dados de forma a não apenas organizar, visualizar mais facilmente, mas também novas maneiras de manipular. Dependendo da relação que você estabelece, você consegue, por exemplo, se eu operar essas duas tabelas aqui, numa operação de matriz, chamada multiplicação de matrizes, eu consigo estabelecer o custo por estação. Basta eu fazer a multiplicação, tem umas regrinhas especiais, você vai aprender durante o curso, mas que a gente dá para perceber onde eu vou ter mais custo, onde eu vou ter menos custo, e com isso o gestor, o administrador da empresa, pode alocar recursos de forma mais inteligente. Olha, em tal época eu vou gastar mais dinheiro com esse aqui, vou gastar menos dinheiro com esse, então eu vou alocar mais recursos, mais gente, não sei o quê. Quer dizer, ele pode gerenciar essa empresa. A correta manipulação de matrizes serve para uma infinidade de coisas. Aí isso, hoje em dia, é muito comum em planilhas eletrônicas. E o que é uma planilha eletrônica? Você encontra aí, existem vários computadores que têm isso, né? Muito conhecido é o Excel, mas não é apenas ele. Ele é o mais famoso, que realmente tem muito recurso. Mas existem vários outros programas que servem apenas para manipular matrizes. E como é que é estabelecido? Por exemplo, no Excel, normalmente é o Excel que você vai encontrar isso, tá? Você vai ter aqui, ó, nas colunas são letras e nas linhas são números. Então a célula, o que é a célula B3? Aí ele inverte, né? Primeiro coluna, depois linha, tá aqui, ó, B3. É o número de medalhas de prata brasileira no Olimpíada de 2016. Então eu posso estender isso para todos os países, número de medalhas, número de atletas. Aí de repente, se você é o gestor, né, de uma empresa, precisa saber custos, precisa saber. Então o número de atletas é muito importante, passagens, estadia, hotéis, onde estão dormindo, onde vão ficar, quer dizer, você pode organizar isso em diversas tabelas, ou numa grande tabela que organiza tudo isso e colocar em planilhas como essa daqui. E planilhas como essa, por exemplo, é uma pequena manipulação na planilha, né? Que é esse 19 aqui, nada mais é do que a soma da B1, B2 na verdade, depois da B3 e da B4. Então, existe uma fórmula no Excel que você coloca assim, ó, igual a B2 mais B3 mais B4, e você totaliza. E quando você muda esses valores, vai mudando esses valores na competição, por exemplo, isso vai atualizando automaticamente. Então, organiza e você manipula com operações internas ou operações entre matrizes que você consegue resolver, entender, gerenciar, programar, muita coisa, tá bom? Bom, uma coisa que a gente na matemática, né, a gente tem sempre símbolos e representações. Então vamos entender como é que a gente representa uma matriz. Por exemplo, uma matriz ela pode estar entre parênteses ou entre colchetes. Está aqui o exemplo, tá? Então está aqui, ó, entre parênteses, ou a mesma matriz entre colchetes. Então nós temos aqui, eu já apresentei para você a linha. Então, primeira linha, segunda linha, terceira, ou linha 1, linha 2 e linha 3. E aqui você tem a coluna, tá aqui, ó, mostrando aqui, ó, coluna, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá bom? Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Logo, é de ordem, a gente chama, a ordem é dada nesse sentido. É uma matriz de 3 por 4. 3 por 4. E repare, quantos elementos tem essa matriz? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma matriz de forma retangular, portanto é como se eu calculasse analogamente. Por favor, não vai confundir, é só análogo, só para lembrar, o produto base vezes altura, né? Ou altura vezes base.
Mas é porque a disposição retangular, para saber o número de elementos, basta você multiplicar. Então, a ordem é uma ordem 3x4 e você tem as linhas e colunas. Então, aqui, ó, se eu quiser saber que tipo de matriz é essa, com sua ordem, né? 2 linhas, quantas colunas? 3. Então, é a matriz 2x3. 3 linhas, 1 coluna, matriz 3x1. 3 linhas, 2 colunas, matriz 3x2. 2 linhas, 2 colunas, matriz 2x2. Uma linha, 4 colunas, matriz 1x4. Uma linha, 1 coluna, matriz 1x1. Então, dado dois números, MN, naturais e não nulos, ou seja, é só para contar mesmo, né? Então é a partir do 1, chama-se matriz M por N, indica-se M vezes N, sempre colocar esse sinal aqui, tá, gente? Não vão colocar um pontinho, porque não, o significado da matriz a gente coloca esse símbolo mesmo. Toda tabela M formada por números reais, pertence aos números reais, distribuídos em M linhas e N colunas. Perfeito? Então, eu tenho diversos tipos de exemplos aqui que são mais interessantes. A gente viu matrizes bem simples, né? 2x2, 3x4, 4x4. Mas olha só esse modelo matemático aqui para cálculo da tartaruga da Amazônia. Modelos matemáticos em geral são desenvolvidos para serem aplicados em situações práticas, inclusive nas áreas de saúde e meio ambiente, sendo possível fazer previsões, por exemplo, sobre doenças, extinções de seres vivos. Pesquisadores, pesquisas do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, com base em um modelo que utiliza cálculos com matrizes de ordem 11 por 11, ou seja, tem 11 linhas por 11 colunas, é uma matriz 11 por 11, tá? Então, o termo A11, A12 até A11, a linha 11.1, 11.2 até 11 por 11, tá? Então, essa é a matriz aí que calcula, que vê as condições da tartaruga da Amazônia. Então, essa matriz foi capaz de estimar crescimento populacional de tartaruga da Amazônia, prevendo que atitudes deveriam ser tomadas para que fossem evitadas a sua extinção. Então, repare, é uma coisa que parece que não vai ter relação com o nosso dia a dia, né? Você vai, às vezes, manipular matrizes só para aprender a fazer as operações e tudo mais, mas as suas aplicações são inúmeras. Por exemplo, se você estiver me assistindo de um celular, o seu celular está cheio de linhas e colunas calculadas através do computador que você tem na sua mão, que é o celular, tá? Ou notebook, ou a própria televisão, tanto faz. Está cheio de linhas e colunas aí e são matrizes, porque a máquina só entende zeros e uns. E esses zeros e uns são números. Só que o 0 e 1 aí nesse sentido é simbólico. Você pode transformar isso numa coisa binária, mas no fundo passa energia, não passa energia. Então essa é a ideia. Isso é transformado em números e esses números são manipulados pelo seu computador. Então, e a tela, a formação de imagem na sua tela ou a percepção onde você toca o seu dedo no seu celular, touchscreen, é a mesma coisa, tá bom? Veja como é interessante. Para encerrar essa aula de apresentação das matrizes, a gente vai gerar o termo geral. O que é o termo geral? Eu tenho uma matriz aqui 2 por 3, certo? Então, essa matriz B, eu vou colocar aqui entre parênteses, ela tem o termo da primeira linha, primeira coluna. Ó, são quantas linhas? 2. Então, ele vai ter botar um Bzinho aqui só para manter, né? B1, 1. Tá? E aqui, B, segunda linha, primeira coluna. B2, 1. E aí eu tenho B, primeira linha, segunda coluna, e vai até 3. Primeira linha, terceira coluna. Aqui eu tenho segunda linha, segunda coluna, e aqui eu tenho segunda linha, terceira coluna. Pronto, fechou a minha matriz. Repare que não é da ordem 2 por 3, então ela tem quanto? 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a forma de gerar esse termo, está aqui o termo geral. Tá? Termo geral. É BIJ igual a I mais 2J. O que significa isso?
Essa aqui é o número da linha. E aqui nós temos o número da coluna. Então a gente vai gerar essa matriz aqui, vai colocar os elementos com seus números a partir do cálculo, seguindo essa formação aqui, I mais 2J. Então, ó, o que é o B11? É o I vale 1 mais 2 vezes a coluna 1. O B12 aliás, perdão aqui, vamos apagar, linha 1 mais 2 vezes 2. O B13 é linha 1 mais 2 vezes 3. E o B21, o B22, o B23. Ah, isso aqui vai ser igual, né? Alguma coisa. Vamos já calcular. O B21, I. Lembra aqui, ó. B e J vai ser I mais 2J. B e J vai ser I mais 2J. Eu estou colocando isso aqui só para você lembrar a formação, né? 2 vezes 1, né? Linha 2 mais 2 vezes 2. Linha 2 mais 2 vezes 3. Tá? Então, I mais 2J. Sempre, assim, o geral você vai encontrar I associado a linha e o J associado a coluna, tá bom? É uma convenção que a gente usa bastante. Então, repare, ó. Para calcular, basta você fazer a operação normal. Tem operações mais complexas para gerar esse termo, tá? Mas aqui é 2 vezes 1 mais 1, 3. 2 vezes 2 mais 1, 5. 2 vezes 3 mais 1, 7, tá? 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Pronto. Geramos então os números, ó. O B11, ele vai estar bem aqui. Então ele vale quanto? 3. O B12, ele está bem aqui. Ele vale quanto? 5. O B13 vale 7. O B21, bem aqui, ó, segunda linha, coluna 1. O B22, segunda linha, coluna 2. E o B23, segunda linha, coluna 8. Pronto. Geramos a nossa matriz, tá bom? A partir do termo geral, que tem essa regrinha aqui que a gente viu. B e J vai ser a linha mais 2 vezes a coluna, o número da coluna associado à coluna, tá bom? Então, esse é o nosso, deixa eu até colocar, ó, B11, tá bem aqui, ó. O B12 está bem aqui. E o B13, ó, tá bem aqui. O B21 tá aqui. O B22 tá aqui. E o B23 tá aqui. Tá? Beleza? Bom, essa é a matriz, esse é o termo geral. Na aula que vem a gente vai apresentar mais coisas da matriz, mas isso aqui é só para você ter uma ideia inicial que matriz tem muita serventia. Eu vou até futuramente falar nas aulas, né, como é que nasceu matriz e tal, suas aplicações iniciais, mas hoje em dia ela tem aplicação ilimitada aí num monte de coisa que você nem imagina, tá bom? Então, vamos até a próxima aula.